Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, espiritualidade e gestão. Eu tenho aqui do meu lado a minha companheira de apresentação, Andrea Ribeiro. Bratan. Viu que hoje eu não erro, hein? Não. E hoje a gente tem aqui, no nosso programa, um convidado especial, que é o Cássio Knaip. O Cássio, ele é contador, especialista, né, em gestão, especialista em abertura de empresas, fechamentos também, imposto de renda. Fala um pouquinho, Cássio, da sua formação pra gente. Conta aí pra gente. Primeiro, é um prazer ter você aqui conosco, né? Eu sei o profissional que você é, eu sei a correria do seu dia a dia. Então, já de primeira, queria te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui com a gente. Eu que agradeço. É muito gratificante estar aqui com vocês. Profissionais de prosperidade, profissionais que eu admiro. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite. E falando um pouquinho, como você comentou, eu já estou na área contábil há bastante tempo. O ano que vem a nossa empresa completa 50 anos, meu pai que fundou a empresa. Olha, que legal. Eu sou o filho mais novo e formado em ciências contábeis e pós-graduado em direito tributário. E dentre as atividades que a gente atende na nossa empresa, predomina a área da saúde nas empresas de prestação de serviço. Que legal. Muito bom, Nossa, muito bom. Uma empresa de 50 anos hoje a gente falar que... É uma referência. É uma referência, né? Uma referência no assunto, né? É uma referência. Que bom, Cássio. Então vamos lá, né? Começando aí para abertura de uma clínica. Essa pergunta os médicos gostam e temem ao mesmo tempo, né? Porque abrir é gostoso. É maravilhoso, você sonha com aquilo, né? Mas é tão fácil assim, Cássio? O que precisa? Tem que ter muito cuidado. Então, primeiro na escolha do profissional que vai assessorar, isso é muito importante. E os cuidados preliminares da abertura de uma empresa. Então, o primeiro ponto é decidir se você quer abrir uma pessoa jurídica, porque na área da saúde a pessoa também pode trabalhar na pessoa física. Mas, via de regra, a pessoa jurídica, por questões tributárias, são mais vantajosas do que na pessoa física. Vai ter menos encargo, né? Vai ter menos encargo, vai ter algumas proteções que o médico, como pessoa física, não teria. Então, ele acaba tendo vamos dizer assim, a pessoa jurídica acaba protegendo um pouco mais a atividade médica. Né? E aí, os primeiros passos, os primeiros detalhes. Um dos primeiros é escolher o nome. Qual é o nome que você decide para ter de razão social? O nome de vocês aqui é bonito, o logotipo está bonito, foi muito bem escolhido. E esse nome é muito importante porque você tem que, antes de pensar nesse nome, antes da gente fazer a pesquisa na junta comercial, se já existem nomes, você precisa olhar se ele está disponível, por exemplo, para usar na internet. Hoje em dia é muito importante você já fazer essa primeira busca, porque senão você não vai ter esse nome disponível ou no .com.br ou que seja a terminação. Mas você tem que fazer essa consulta antes. Legal. Sempre se escolhe 3 nomes e aí se pesquisa e tem na mesma atividade, se recomenda escolher mais 3, mas é um dos primeiros passos. O outro passo é escolher se você vai trabalhar com uma sócia ou com um sócio, né? Aqui você tem a honra de trabalhar com a minha esposa. Como sócia. É sócia da vida, né? É tão bom assim? É maravilhoso. Eu acho muito bom. A gente acaba dividindo tudo. Que bom. Com certeza, bacana. É bom. E você tem hoje a modalidade de uma sociedade chamada unipessoal, onde você pode ser um único médico, por exemplo, trabalhando, ou um único profissional da saúde trabalhando, que no passado não era possível. Então, no passado, as pessoas, às vezes, tinham um sócio com uma participação minoritária só para compor a sociedade. E aqui, com o advento da sociedade unipessoal, você não precisa ter necessariamente, você pode ter uma sociedade unipessoal. Esse tipo de empresa, o profissional vai ajudar vocês a determinarem qual é o melhor tipo de empresa adequado para a atividade de vocês. Então, existe a sociedade chamada sociedade simples, e esse não tem nada a ver com o regime tributário do simples. A atividade intelectual, ela que determina ser uma sociedade simples ou não. Sim. Uma sociedade empresária é quando ela já tem uma característica mais de empresa, não necessariamente somente os sócios que estão prestando serviço profissionalmente. E existe a chamada EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que ela tem uma obrigação da pessoa ter um capital social mínimo
e ela agora está caindo em desuso com a nova sociedade unipessoal. Então, ela existia, ela veio para suprir uma necessidade de uma empresa individual, mas hoje em dia, eu vou ser menos técnico também aqui para o seu Hoje em público, dia, né? não, mas hoje em dia é verdade. Às vezes a gente vê o nome, né? Eireli, né? Na Sim, razão sim. social. E hoje a gente E hoje em já dia não é tá muito vendo difícil. mais. É Que muito significa difícil. empresa individual de responsabilidade limitada. E ela exigia um capital social mínimo, que Olha são só. 100 salários mínimos, eram 100 salários mínimos. Então, nem sempre a pessoa queria constituir uma empresa Com 100 esse salários capital. mínimos. Entendi. Então, você escolhendo o nome, escolhendo o tipo de empresa que você deseja, você vai escolher o capital social. Então, o capital social da empresa, normalmente, ele é determinado pelo valor que você vai iniciar as atividades. Então, o valor que você precisa inicialmente para começar uma operação. Esse é o capital social da empresa. E esse capital é variável de acordo com o segmento que você vai ter. Isso, e com o investimento inicial que você vai fazer antes da empresa ter as primeiras receitas para suprir a despesa. Então, ele é o chamado capital inicial mesmo, de valor que você necessita para começar a empresa a funcionar. Muito bom. E aí, na sociedade, você também determina qual sócio vai ser o sócio administrador, que vai cuidar da parte administrativa. Quem vai comandar ali. Que vai comandar. Que podem ser os dois sócios, ou pode ser um sócio só. Né? Então, isso também é um fator determinante, que são informações básicas para se iniciar a elaboração do chamado contrato social. Então, Que é a base que vai reger toda essa empresa, né? exatamente. Olha quanta coisa. E o médico acha que é só abrir a portinha, dar o cartão dele e falar, comecei, né? E alguém emite a nota e tá tudo certo. Exatamente. Olha quanta coisa tem que se pensar. E às vezes nem emitir a nota, né? Exatamente. Tão grave quanto, né, Cássio? Pelo amor de Deus. Com certeza, nós vamos falar disso aqui mais para frente. Vamos. Nós vamos falar disso. Mas aí, determinado esses quesitos, elaborado o contrato social. Esse contrato social, a atividade, ela é muito importante na definição, porque dentro da área da saúde existem várias atividades que fazem parte. E quando você escolhe a atividade, existe um código que determina qual é essa atividade, que ele é chamado de KNAI. KNAI. Às vezes a Essa pessoa é a até grande confunde dúvida. com o KNES, que nós vamos falar também aqui. Explica um pouquinho, Isso Cássio. é a grande porque eu acho dúvida que dos isso médicos. O que é o KNAI? O KNAI é o Código Nacional de Atividades. Né? Então, esse Código Nacional de Atividades, se você possui, por exemplo, uma clínica com um determinado objetivo, com uma determinada especialidade, ele vai ter um KNAI específico daquela especialidade. Se ele faz procedimento, ele vai ter um KNAI para procedimento. KNAI para procedimento. Se você tem nutrição e deseja colocar na empresa, você vai ter um KNAI de nutrição. Se for também na área da psicologia, também. Então, o KNAI ele define a atividade através de um código federal. Esse KNAI é utilizado no CNPJ. Então, você define esses KNAIs. Esse momento é um momento importante. Esse é um momento importante de você ter também um profissional que entende da área, que seja especialista na área da saúde. Porque um enquadramento indevido pode resultar em vários problemas, como, por exemplo, uma tributação maior ou uma tributação menor. Que também é um problema lá na também é um frente. problema. Ele pode não ter uma licença que ele estaria sujeito a ter pela escolha do KNAI. Então, a escolha do KNAI é um grande coração ali na abertura, dentre os outros pontos. E é sempre importante o profissional conversar isso com o seu cliente. Ele explicar para o cliente dele O que ele pretende, né? isso, e até ele entender um pouquinho mais da atividade do cliente, porque ele entendendo um pouquinho mais da atividade do cliente, ele pode sugerir o KNAI mais adequado para aquela empresa de saúde. E o KNAI, depois que a empresa está aberta, você pode ir incluindo, né? Outros Pode. KNAI. Você pode ir associando, né? Pode, Não através... é algo que fica rígido ali, né? Isso, exatamente, através de alterações contratuais, que são a própria alteração do contrato, que é chamada alteração contratual, e alteração cadastral, que nós vamos falar um pouquinho agora de quais são os órgãos. Aonde você cadastra essa Isso, empresa. que a empresa tem que ser cadastrada. Não sei se eu estou antecipando a sua pauta. Não, tá ótimo. Eu tô aqui aprendendo com você, Cássio. Eu tô aqui só escutando. Muito bom. Então, a empresa na área da saúde, ela começa com a elaboração do contrato social e ela é levada a registro no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Após o registro no Conselho Regional de Medicina, é constituído o CNPJ, o famoso cartão do CNPJ, que é na Receita Federal. Após a Receita Federal, é aberta na prefeitura do município onde está o estabelecimento.
Quer dizer, é uma pessoa mesmo que passa a ter identidade, né? Porque o Isso. CNPJ é como se fosse um CPF, né? Exato. E aí, do mesmo jeito que o médico se inscreve lá no CREMESP, a empresa também está inscrita, né? Olha a responsabilidade, né, de abrir uma empresa. Exatamente. Depois da prefeitura, você tem o cadastro na Caixa Econômica e você tem o cadastro no INSS. Então, quando se fala, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer um contrato social, vai além do contrato social esses cadastros regulamentares. Como quando você faz uma alteração contratual, também você altera o contrato social e Sim. também E altera em todas as esferas. todas as esferas desse cadastro. Aí, além disso, a área da saúde tem algumas particularidades, como a gente fala. Nossa, algumas. Conta pra gente, Vamos lá, Cássio. vamos lá. Então, nós falamos do KNAI, então tem o KNES, O que às KNES. vezes a pessoa confunde o KNAI com o KNES. Né? E o que é Saiba a diferença. E o que é o tal do KNES? O KNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. E esse cadastro nacional, a empresa que é de estabelecimento de saúde, ela é obrigatória, ela é obrigada a ter. Ela tem obrigatoriedade de ter. Se ela não está estabelecida, ela não tem obrigatoriedade. Então, se a pessoa tem uma empresa médica e não está estabelecida, ela só tem atendimento online, por exemplo, ou ela trabalha somente em hospitais, ela não está obrigada a ter o KNES. A ter o KNES. É. E aqui tem um parênteses. Normalmente, os planos de saúde exigem o KNES. Mas o pessoal acha que era uma obrigatoriedade do plano de saúde. Não é. É uma regra. É uma obrigatoriedade federal desse Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Mas que o plano de saúde Cobra. cobra, ele exige que você tenha. E se você vier a prestar serviço para o SUS, você só presta serviço para o SUS Com KNES. com o KNES. Ou qualquer outro sistema de saúde, que além do SUS existem outros, você só presta com o KNES. Para compra também de materiais, medicações, eles exigem também, né? Perfeito, corretamente, é isso mesmo. Como E- é importante, né? Exatamente. O KNES, qual é o cuidado dele? Na hora que você efetua o cadastro, você está sempre atento às alterações que possa ter na sua empresa para alterar também o KNES. Então, esse é o Isso cuidado. seria uma responsabilidade da contabilidade ou do gestor da clínica? Do gestor da clínica, porque algumas contabilidades, elas nem executam o KNES. Porque o KNES normalmente é por empresa especializada desse tipo de licença. Né? Mas a contabilidade, ela tem que te recomendar, ela tem que te orientar, ela tem que te instruir se você está sujeito a ter. A sua contabilidade faz isso, mas não são todas. Não Então são já fica a todas. dica aí quem tá abrindo a clínica, ó, a contabilidade do Cássio faz tudo. Exatamente, Vai de ponta a exatamente. ponta sem você ter dor de cabeça. E uma dúvida também que muitos gestores acabam tendo aí nessa caminhada de abertura de clínica, de liderança, é da atualização. Tem, não tem? Como que funciona, Cássio, dessas duas que você chegou a comentar? Todos os cadastros e todas as licenças, qualquer alteração tem que ser atualizada. Vai ter que repassar em todos os órgãos. Isso, exatamente. E além do KNES, você também tem o alvará da vigilância sanitária. Então, o alvará da vigilância sanitária, que fiscaliza estabelecimentos de saúde, ele também tem que estar sempre atualizado, com o tipo de procedimento que você adota na sua clínica ou na sua empresa de saúde, e ele tem validade também, porque você tem que renová-lo. Nós temos também o alvará, que muita gente acaba não dando a devida atenção, que é o alvará de funcionamento municipal. Uhum. Então são 2 já. E 3 com o KNES. 3 com KNES. 3 com o KNES. E aí o alvará de funcionamento, ele é municipal e muitas vezes no município de São Paulo, ele não é conjunto com o CCM. CCM, só para traduzir um pouquinho, não sei se eu tenho que falar também olhando para cá. Claro. O CCM, ele é o cadastro municipal. Aqui em São Paulo ele se chama CCM. E ele não está em São Paulo vinculado ao alvará de funcionamento. Então você tem que efetuá-lo de uma forma separada. E muitas vezes a pessoa tem o cadastro municipal, que é chamado CCM, acha que está tudo tranquilo, e ela não obteve o alvará de funcionamento. E o alvará de funcionamento, ele depende muito do imóvel que você escolheu para a sede da sua empresa. Então, o alvará de funcionamento, se você já está num prédio, o prédio é comercial, ele já tem um AVCB, é um monte de sopa de letrinha, hein? Ele já tem um AVCB, que é o alvará do Corpo de Bombeiros, mas que o seu prédio, por ser comercial,
e por ele ter permitido a sua atividade, é muito provável que ele tenha devidamente o AVCB de bombeiros e você vai poder obter o seu alvará de funcionamento municipal. Mas, se você escolher um imóvel que não tenha, que não seja um prédio comercial, seja um imóvel de rua, vamos dizer assim, você tem que pesquisar antes se aquele imóvel, através de empresas especializadas, se aquele imóvel é possível ter atividade da área de saúde. Porque, de repente, você vai alugar um imóvel, vai comprar um imóvel, vai fazer uma clínica maravilhosa, vai fazer um estabelecimento de saúde maravilhoso, e você vai descobrir lá na frente que o zoneamento dali não permite essa atividade. Isso pode acontecer. Pode. Olha isso. Isso pode acontecer. Uma dica aí. É uma dica aí. Então, antes de se estabelecer, é preciso consultar se o imóvel está permitido a ter aquela atividade. Isso é por zoneamento da cidade? Por zoneamento, é. Então quer dizer que se não tiver essa casa estiver no zoneamento que não é permitido, não vai ter esse alvará. Exatamente. E a clínica não vai funcionar. Exatamente. E uma curiosidade, às vezes você tem numa mesma quadra um imóvel que está permitido e outro imóvel que não, até por conta do zoneamento. Então, muitas vezes a pessoa passa por uma rua e fala, olha, eu vou alugar aqui, eu vou comprar aqui porque eu estou vendo outros estabelecimentos de saúde. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, você tem que realmente analisar a documentação do imóvel, até mesmo antes de alugar, ou até mesmo antes de comprar, para ver se ele vai atender, se você vai poder ter o seu alvará de funcionamento municipal. Uma dor de cabeça menos são os prédios comerciais, que geralmente eles já vão ter vai ter o AVCB que já vai permitir. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas eu posso não ter CNES, eu posso não ter o alvará de funcionamento, eu posso não ter o alvará da vigilância sanitária? Tudo pode, mas você tem que saber também as penalidades. Exatamente. Quais são? Tudo. O seu livre-arbítrio né? Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Né? Agora, tem que arcar com essa responsabilidade, não tem como. Exato. Você tem multas em todos eles e você tem penalidade de até fechamento administrativo ou até suspensão de atividade. Que recai sobre a pessoa jurídica, mas o responsável técnico, teoricamente, responde junto. Né? Exatamente. E como São Paulo ele não vincula totalmente o CCM, como eu comentei, que é o cadastro municipal, com o alvará de funcionamento, então muitas pessoas só obtêm o CCM e não tiram o alvará de funcionamento. Até porque, num passado não tão passado, era muito difícil obter o alvará de funcionamento. Então as pessoas não obtinham porque era difícil. Mas acho que hoje a consciência dos empresários e também dos profissionais e também da própria prefeitura, que ela vem avançando, ela vem melhorando os controles, a forma de acesso. Aí você, já de cara, você sabe se você vai escolher aquele imóvel ou não, que você vai ter aquele alvará de funcionamento. E hoje fica a dica. E hoje o alvará ele não é tão dificultoso. Hoje já o processo já é mais tranquilo. Já é mais tranquilo, porque eles também dividiram por ser atividades de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Então a concessão desse alvará passa por essas 3 análises. Se você tiver de baixo risco ou de médio risco, vai ser muito melhor. Muito bom. Muito legal. Depois, a gente tem o contrato social, você inscreveu nos órgãos, teve o CNAE, teve o CNES, teve o alvará de funcionamento. Quer dizer, eu posso colocar a plaquinha na porta e começar a trabalhar. O alvará de vigilância. funcionamento e vigilância. Da vigilância sanitária também. Vigilância. E aí o pessoal vai cair aquela dúvida, né? Mas e aí? Aí eu começo a trabalhar e eu vou ter imposto para pagar, né? E aí eu vou ser classificado aonde? Quanto que eu tenho que pagar? Como que eu vou recolher? Essa é outra dúvida, né? Vamos lá, esse assunto é gostoso. Esse assunto vai ser bom agora. Então você abriu o seu estabelecimento de saúde, você escolheu o seu tipo de empresa, você se regularizou, você obteve as suas licenças. Aí, como disse o Daniel, e agora? E agora? Comecei. Eu vou, antes de falar da tributação, falar de alguns detalhes. É muito importante, porque o médico ele já tem uma vida bastante atribulada, bastante trabalhosa. E muitas vezes, na universidade, o pessoal não ensina a gestão. Não tem nenhuma aula em 6 anos de graduação, nenhuma, que vai dar uma pontinha do que você falou agora. Nenhuma, não tem nenhuma aula em 6 anos. E ainda que falassem de gestão, a gestão de uma pequena empresa, ela é totalmente fora da realidade do que se tem academicamente até em cursos de gestão. Então, realmente o profissional da contabilidade, ele vai conduzir, ele vai orientar, ele vai dar um painel de controle para que vocês, médicos, possam escolher o que é melhor. Então, uma das primeiras dicas nesse quesito, escolha um bom software. Então, existem vários softwares hoje no mercado.
E o software, você possui softwares que são especialistas na área médica, mas ele pode não adequar para você. Você realmente precisa gastar um tempo conhecendo um pouquinho se ele vai ser adequado a você. Mas você escolhendo um bom software que vai fazer com que o seu controle de consultas ou controle de procedimentos esteja ok, esteja vinculado posteriormente com o faturamento. Porque aqui também acontece uma coisa interessante. O médico trabalha muito, a médica trabalha muito, e aí muitas vezes pode passar despercebido e não cobrar, né? Não cobrar, não ter o controle devido. Então ele vai trabalhar bastante, depois na hora que ele vai ver o resultado, depois fala, poxa, mas será que eu cobrei mesmo? Será que... Exatamente. Né? Por isso que a gente sempre fala, né, que para ter uma boa empresa, a gente tem que ter uma boa equipe, porque o médico não dá conta de fazer Tanto que tudo. a equipe é importante. Hoje a gente tem uma funcionária só para isso, né? A gente tem uma assistente administrativa que só faz só isso, ela faz só emissões de notas fiscais, separação, ela que monitora, né, consultas, procedimentos, ela que faz tudo isso daí. Exatamente. Isso é importantíssimo, dê muito valor para ela. Isso é importantíssimo. Demais. Após escolher o software e implantar, os controles precisam ser checados também, né? Então, além do controle estar no software, de vez em quando é preciso você ter, por mais simples que seja aquela auditoria interna, deixa eu olhar se no outro controle meu, quantos pacientes eu tive nesse mês. Porque se bate as informações. Exatamente, que aí você vai ter certeza de que as informações estão sendo colocadas adequadamente no sistema. Aí vamos para a emissão da nota fiscal. Se for um sistema que tiver integração com esse controle de procedimentos e de consulta, e ele vincular a emissão de nota fiscal, ótimo. Porque existe também a forma de recebimento dessa consulta, que hoje predomina ser cartão de débito e cartão de crédito, predomina, mas nem sempre é assim. E você tem que, no momento que está com o paciente, seja a recepcionista financeira, quem está atendendo aquele paciente, ela tem que amarrar esse controle. Então, eu atendi você pagou aqui com cheque, eu coloquei no sistema que é cheque e eu emiti essa nota fiscal. Tem que ter rastreabilidade do que aconteceu. A informação tem que ser linear, né? Isso. E disciplina. Quem está ouvindo a gente é disciplina. Esse ponto é disciplina. Para não ter erro, contrate alguém do financeiro. Não é? Exatamente, porque alguém que vai deixar essas informações muito atualizadas. Sabe que eu tenho medo, assim, eu falo que nota fiscal é algo para ser levado muito sério, né? Muito a sério. E hoje nós temos uma funcionária que literalmente pratica ali o financeiro da empresa e fazendo toda a parte contábil fora a contabilidade. Então, sim, presta ali todo o apoio à contabilidade. Sim. Mas ela deixa a informação rastreável, né? Então, sim, na data tal, né, paciente tal, emitiu uma nota de serviço, de uma consulta, a nota é número tal, valor de tanto, e ela já deixa os impostos ali previamente calculados, que são somados e a gente vai fazendo essa separação aí financeira. É verdade. E outros pontos importantes. Na hora do envio da documentação e das informações para o contador. São os extratos bancários, são a documentação que ele precisa para poder trabalhar. E o mais importante é separar o que é pessoa jurídica da pessoa física. Isso é o mais importante, né? E eu não vou esquecer de falar dos regimes tributários. Então, você pode escolher 3 regimes tributários. Essa é a grande dúvida, Essa né, é a grande dúvida. dúvida. É aí que mora... Agora vamos lá. Lucro real é um dos regimes tributários, o outro é chamado lucro presumido e o outro é chamado simples nacional. Via de regra, o lucro real, ele tem uma característica de ser para empresas que têm pouco lucro. Então, a tributação dele não é baixa, a tributação dele é alta. Você tem um PIS e COFINS, que é um dos tributos, né, 2 tributos que tem uma alíquota de 9,25%. Você pode ter algumas deduções. E o imposto de renda, contribuição social e o adicional do imposto de renda, me desculpa esse monte de letrinha. Impostos, você pode chegar a pagar 34% do lucro da empresa. Então, para empresas de pequeno e médio porte, normalmente ele não é o melhor regime. O chamado lucro presumido, como o nome diz, você presume um lucro, paga um imposto em cima dessa presunção de lucro. Ele é bastante escolhido também. E dentro da atividade médica, existem algumas atividades que você pode ter redução nessa tributação. Tomando os devidos cuidados, fazendo adequadamente, segregando as receitas, você pode ter um benefício grande. E você tem o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é vantajoso na área da saúde e na área médica. Principalmente quando você tem um gasto com folha de pagamento
mais o prolabore dos sócios, que ele seja 28% ou mais da média do seu faturamento. Aí ele pode ser uma boa opção para você. Se não, acaba... Pode não ser. Mas é importante sempre um profissional fazer essa análise, fazer esse planejamento tributário anualmente, porque anualmente muda a sua situação. Então ele sempre tem que olhar e observar se para o próximo ano é o melhor regime tributário que você estava antes. E o regime tributário você pode mudar ele no meio da jornada. Você pode começar com um lucro presumido e depois você mudar a modalidade da empresa. Vamos lá. Se você começa o ano, por exemplo, no Simples Nacional e você quer alterar para o outro regime, você pode alterar no meio do ano. O contrário, você não pode. Então, se você está no regime do lucro presumido ou do lucro real e deseja para o Simples Nacional, só janeiro do ano seguinte, se você cumprir os requisitos. Entendi. Mas isso pode acontecer. Então, a empresa que começa com um tipo de alíquota, ela pode mudar isso na jornada dela. Isso, exceto se você não estiver no Simples Nacional e queira ir para o Simples Nacional, que você vai ter que esperar o ano seguinte. Esperar o ano seguinte. Mas os outros regimes você consegue alterar. Muito bom. Presumido, por exemplo, você consegue. Você vê a importância de ter, né, uma boa contabilidade, uma boa assistência, porque, Cássio, eu te garanto que o médico não sabe uma vírgula disso tudo, não faz ideia nem que existe. E até para gestão, né? Gestão você acaba ali focando na liderança. E aí eu acho que uma contabilidade muito boa te dá essa segurança. Dá, porque você vai consultar, liga, olha, tô com essa dúvida, e agora? E agora, calma, o Cássio sempre calmo, ele vai falar, calma, olha, presta atenção. Eu aprendi impostos, né? Tudo que eu... uma vez eu já sentei com a André e mostrei, olha como é que funciona, tudo que eu aprendi foi com o Cássio. Né? Tudo que ele me ensinou, anotava, e aí entendia, e eu repassava pro pessoal, porque na faculdade de medicina não se aprende nada, não tem nada de gestão, nada da parte empreendedora. Né? Então, é quase que obrigatório o médico saber mais ou menos o caminho por onde que ele vai. Senão, o que acontece? Senão ele aluga um lugar, fala assim, não, só preciso ter lá abrir um CNPJ rápido, não pense em nada dessas informações, sai emitindo nota e acha que está indo tudo bem. Com certeza, muito bom. Não, e o Daniel, eu tenho a honra também que ele sempre foi um bom ouvinte. Ele sempre também perguntou, quis entender. Isso é importante, porque normalmente na área da saúde, como a parte de finanças, contábeis, não são assuntos fáceis, né, para a área médica, mas você também ser um bom ouvinte para escutar o seu contador faz muita diferença. Eu fico feliz, é que a gente é muito bem assessorado lá, né? Exatamente. Cássio, você precisa voltar mais vezes. Eu já te falo isso porque, assim, a galera vai chover de pergunta. Eu vou direcionar para o Cássio, né? Porque é um ponto que tem muita dúvida no meio, né? A gente recebe colegas, né, que estão querendo montar alguma coisa e eles perguntam, como é que faz? O que precisa? E na cabeça deles acha que é algo muito simples. Eu vou abrir um CNPJ e para abrir um CNPJ eu vou solicitar um número. Esse número chegou, eu emito a nota, acabou. E não é bem assim. A gente está vendo que existe toda uma composição que a gente precisa seguir. E assim, o Brasil avançou. Então ele avançou também nos controles e no cruzamento das informações. Com certeza. Então é importante que também a empresa esteja assessorada para que ela não tenha problema no cruzamento das informações, que são vários cruzamentos. Né? E hoje é tudo eletrônico, esse cruzamento de informações é muito mais fácil. Imagina que o computador consegue cruzar todos esses dados de uma maneira muito mais rápida, entendeu? Sim. E aí o que cai na mão do analista provavelmente é aquilo que o computador já viu que não está tão adequado, né? Exatamente. E na área da saúde, na área médica, você tem obrigações que são exclusivas da área da saúde. Porque o seu paciente, ele utiliza a sua despesa no imposto de renda dele. No imposto de renda dele. Então, existe um dos cruzamentos que se chama DIMED. E nessa DIMED que cruza a informação do paciente com a empresa da área de saúde. Olha a responsabilidade, né? De estar bem assessorado. Com certeza. Gente, eu tive o prazer aqui de conversar com o Cássio. Ele vai voltar mais vezes, com certeza, porque tem coisa que eu quero aprender também, né? O Cássio vai deixar o contato dele, vai deixar o @ dele, porque para você médico que quer montar o seu negócio, quer começar aí a ter uma empresa de uma maneira adequada, sólida, né? A gente recomenda a empresa do Cássio, né? O Cássio vai deixar o contato dele, vai deixar o contato da empresa e vocês vão começar a segui-lo. Fala aí, Cássio, pra gente o seu contato hoje. Vamos lá, muito simples. É o www.otto.com.br. Otto.com.br. É a contabilidade que o Instituto adota e é uma contabilidade de total credibilidade e segurança aí para vocês que estão querendo montar o negócio de vocês.
É isso aí. Gente, começa a seguir a gente aí, @Dr.DanielBratan, @AndreaRibeiroBratan. Clica aqui no sininho, né? Ativa as notificações, se inscreve aí no Bratancast, que nas próximas semanas a gente vai trazer o Cássio de novo. Então, pra quem ficou com dúvida, eu não entendi esse pedaço, não entendi aquilo, manda a pergunta, eu vou mandar pra ele, ele vai mandar a resposta e a gente vai colocar aí nos comentários no YouTube, todas as dúvidas vão ser respondidas. Com certeza. Então, até a próxima, um beijo e fiquem com Deus. Até mais. Obrigado a vocês.